Sempre acho que terão a pior reação. Eu sinto que eu vou estragar tudo. Eu fico nervoso. É assustador, eu me sinto intimidado. Parece que vão pensar que eu sou esquisita, que isso não é legal. Eu penso, como vou fazer isso? É confrontador. No começo eu fico nervosa. Fica aquele pensamento, o que eles vão pensar de mim? No início é confuso, tipo, como vou falar pra alguém sobre Jesus? Eu geralmente não tenho esse tipo de conversa porque são assustadoras. Eu simplesmente as amo, sabe? Mas se isso mudar a vida deles? E se eles reagirem bem a isso? Você não sabe qual poder que a sua palavra tem. Eu acho que eu fico muito preocupado com o que elas estão pensando, se estão me julgando. Jesus pode soar algo muito doido pra eles. Acho que esse é um medo real, mas será que isso é a pior coisa que pode acontecer? Imagina que da hora compartilhar sobre Jesus. Eles até podem pensar, não, estou falando sobre Jesus. E aí, esse é o seu momento. Quando eu começo a falar, eu penso, ok, estou falando da minha fé. É um sentimento de outro mundo. E daí eles ficam super curiosos. Perguntando várias coisas. E é tão legal ter esse tipo de conversa com eles. Eu me sinto parte do que Deus tem feito. Eu sei que eu não tenho poder pra mudar a vida de alguém, mas Ele tem. E isso é tão incrível. Como que você consegue sair por aí sem falar dele? Graça e paz, meus irmãos, você que está conosco nesta noite, em toda a Teresina, em outras cidades, outros estados, é um prazer estarmos juntos nesta noite para mais uma vez adorarmos a Deus, prestarmos culto a Ele. Nós aqui no templo gravando esse culto, você na sua casa ou onde você tiver acesso a esse culto desta noite, quero que você faça deste lugar onde você está o seu templo, porque na verdade você que é o templo do Espírito Santo. Então, junto com sua família, celebre culto a Deus como se estivesse no templo, adorando ao Senhor reverentemente, fazendo as leituras bíblicas, orando, louvando a Deus. Faça com que seu vizinho saiba que aí na sua casa há um filho de Deus, um adorador do Senhor. Louve ao Senhor com sua família. Então é um prazer estar aqui. Logo esperamos, em oração estamos constantemente diante de Deus, para que esse tempo de distanciamento cesse e possamos celebrar juntos, com abraços, como nós sempre fazíamos com muita alegria juntos. Vamos orar ao nosso Deus, invocar o seu nome? Pai Celestial, muito obrigado por mais um domingo na Tua presença em culto coletivo online, meu Pai. Muito obrigado porque sabemos que as lutas desses dias têm sido tremendas no meio de nossas famílias, em nossas vidas, as incertezas, as inseguranças, algum nível de ansiedade, mas, meu Deus, nossas vidas estão nas Tuas mãos. Como disse teu servo Josafá num passado distante, na tua palavra, ele diz que os inimigos estão à portas. Nós não temos forças, mas nossos olhos estão postos em ti. A nossa esperança está em ti, Senhor Deus, para que esse tempo de pandemia cesse e tudo volte, Pai amado, ao normal, não o normal de antes, mas um novo normal, onde o Senhor vai atuar ainda mais através da tua igreja, e a tua igreja ainda mais comprometida, e a nossa nação ainda mais sendo impactadas pelo poder do Evangelho do Senhor. Nós invocamos a tua presença, meu Deus, onde houver um aparelho ligado, ouvindo agora ou mais à frente no tempo, o Senhor esteja falando aos corações. Nós oramos invocando o teu poder e o teu nome, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar a nosso Deus cantando o hino de número 62. Leva tu contigo o nome de Jesus, que é o nome precioso. Louvemos ao nosso Deus. Jesus, o Salvador, esse
Boa noite, saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Vamos continuar louvando ao nosso Deus em espírito e em verdade. Vamos louvar quebrantado, que o Senhor possa quebrantar os corações nessa noite, a começar por mim. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, que pessoas possam ser alcançadas através desse evangelho, o evangelho de Cristo. Deus, por isso, merecida vida, de graça eu recebi. Por isso eu estou aqui, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor. Louve ao Senhor bem forte, em espírito e em verdade. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz. Me livrou, isso é verdade. Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. De corações quebrantados, deixe Deus fazer a diferença na sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Abraça-me, Senhor, não me deixe
teus braços de amor. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. Agora que perto estás, tudo diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Hoje eu quero estar, Senhor, para sempre. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. Agora que perto estás, tudo diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Em tua presença me esconderei. Tempo e fora do tempo eu te louvarei. Em tua presença, Senhor. Tua presença me esconderei. Tempo e fora do tempo eu te louvarei. Abraça-me, Senhor. Não me deixe sem tua bênção, Pai. Abraça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. Agora que perto estás, tudo diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Amém. Glória a Deus. Acompanhe agora a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Nessa semana estamos falando de comunicar o amor de Deus com as pessoas que você muito ama. E temos falado sobre como precisamos ser cheios do amor de Deus e sermos guiados pelo Espírito de Deus. Hoje quero falar com você a respeito do que precisa acontecer nessa conversa e já falamos sobre compartilhar seu testemunho. E acho que é uma das coisas mais poderosas que você pode compartilhar com quem você ama. Fale do que Deus fez em seu coração, como Ele te mostrou o seu amor, como você conheceu a Cristo e o que Ele fez em sua vida e em seu coração.
Mas existem algumas coisas que são muito importantes. São 4 coisas que vamos mencionar, mas hoje vou falar apenas de uma delas. E foi aonde paramos. Começamos no espírito de amor, mas a primeira coisa que queremos comunicar com as pessoas é que Deus as ama, que elas são importantes para Deus. A Bíblia diz, nas palavras de Jesus, pois Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. As pessoas precisam saber que Deus ama eles. Existem pessoas sozinhas, pessoas sofrendo, pessoas que não têm propósitos, pessoas com hábitos ruins, pessoas que estão presas em coisas ruins, pessoas que você ama e conhece. E eles precisam saber que Deus ama eles e que Ele tem um plano para a vida deles, que eles não têm que viver na solidão, ou viver naquela prisão, ou viver viciado naqueles hábitos. Jesus Cristo os ama e quer libertá-los. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Essas 2 passagens são muito importantes. João capítulo 3, versículo 16 e João capítulo 10, versículo 10. São 2 passagens que você precisa compartilhar com as pessoas que você ama tanto. Diga para eles. Isso nos mostra bem na Bíblia o quanto Deus te ama. Ele te ama tanto que deu o único Filho dele para morrer por você e Ele quer dar a você uma vida abundante. Eu acho que é o primeiro. Essa é a verdade fundamental e mais importante que as pessoas que você ama têm que ouvir, que Deus ama elas e tem um plano maravilhoso para a vida deles. E amanhã vamos falar de algumas outras coisas que você precisa falar com ele. Você acompanhou a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Jesus transforma a minha família. Esta é a campanha deste mês de maio. Os irmãos, temos acompanhado o pastor Sam Tipt com as devocionais, falando ao nosso coração da parte de Deus, sobre como nós pregarmos a nossos familiares, orarmos por nossos familiares, para Deus preparar o coração deles e nos impulsionar e nos preparar para semear o Evangelho em seus corações. E durante esta semana que passamos, o foco principal foi no testemunho, no preparo, na intercessão, para que nós possamos testemunhar aos nossos familiares que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Durante essa semana eu postei em nossos grupos, e está no nosso canal, uma parte do meu testemunho de como eu tive o meu encontro pessoal com Jesus. Eu aconselho você a fazer o seu testemunho. Escreva como era a sua vida antes de conhecer a Jesus, como você conheceu a Jesus e como a sua vida mudou quando Jesus se tornou o Senhor da sua vida. Nesse momento nós vamos ter algumas orações, alguns irmãos intercedendo diante de Deus pelas nossas famílias. Oremos nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, te exaltamos, louvamos o teu nome, ó Deus. Bendizemos o Senhor, que é Rei sobre toda a terra. Glorificamos o teu nome, ó Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, eu venho na tua presença interceder, Pai, pelas famílias, para que o Senhor traga, Pai, a cada lar salvação. Que todas as famílias cheguem ao conhecimento da verdade. Que todos, ó Deus, possam viver em harmonia, em paz. Que todos possam se respeitar. E assim, ó Deus, que o Senhor traga, Pai, salvação em todas as famílias do nosso país. Em especial, pedimos que o Senhor traga proteção contra todos os males, ó Deus, contra essa enfermidade, contra o coronavírus. Que o Senhor, Pai, proteja nossas famílias. Que o Senhor fortaleça na fé cada um dos nossos familiares. E que assim, Pai, possamos estar firmes, fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, para lutarmos, ó Deus, todos os dias contra todo o mal. Pai querido, nós te agradecemos
porque o Senhor tem nos guardado, porque o Senhor tem nos protegido, porque o Senhor tem nos dado um lar, Pai, para nós estarmos juntos, buscando a Tua face, a Tua presença. Obrigada por cada integrante das nossas famílias. Dê sabedoria aos pais. Dê, ó Deus, um coração obediente aos filhos, para que possam respeitar e obedecer aos seus pais. E que todos, ó Deus, possam Te buscar com prioridade em suas vidas. Assim nós Te pedimos e já agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai querido, Deus misericordioso, Pai de infinita bondade, muito obrigada, Pai querido, por essa oportunidade, Pai, de estarmos reunidos, Senhor amado, através da tecnologia, Jesus amado. Nesse momento, Senhor amado, em que estamos vivendo, Pai querido, o distanciamento social, Senhor, Tu nos permitiste, Pai querido, o uso da tecnologia, Senhor amado, para nos aproximarmos, Jesus amado, mesmo que virtualmente, Senhor amado. Mas como é bom, Jesus amado, estarmos reunidos, Pai querido, para ouvir a Tua mensagem, Senhor amado, e para Te agradecer, Senhor amado, pela vida de cada pessoa, Jesus amado. Estamos nesse mês, Senhor amado, vivendo, Senhor, 31 dias de orações pelas famílias, Jesus amado. E eu quero neste momento, Pai querido, Te clamar, Pai amado, por todas as famílias, Jesus amado. Pelas famílias da nossa nação, Jesus amado, as famílias do nosso estado, do nosso município, da nossa cidade, Pai querido, e principalmente, Jesus amado, pelas famílias da Igreja Batista da Vermelha, Jesus amado. Essa família, Jesus amado, a família IBV que me acolheu, Jesus amado, eu Te sou grata, Pai, por ter a oportunidade, Jesus amado, de fazer parte desta família, Jesus amado. Pai querido, eu quero neste momento, Pai querido, declarar a minha gratidão a Ti, Jesus amado. Pois mesmo, Senhor amado, neste momento de pandemia que estamos vivendo, Senhor amado, eu quero Te agradecer, Senhor, porque Tu nos permitiste, Senhor amado, um tempo a mais, Senhor amado, dedicado a Ti, Jesus amado. Um tempo, Senhor amado, para ficarmos com as nossas famílias, Jesus amado, e que esse momento, Senhor amado, seja, Senhor, usado por todas as famílias, Jesus amado, para se unir mais, Jesus amado, para se amar mais, Senhor amado, para falar mais de Ti, Jesus amado, e aprender mais de Ti, Jesus amado, aprender mais da Tua palavra, Jesus amado. Ó Pai querido, eu quero Te agradecer, Senhor amado, também, Pai amado, pelas famílias, Senhor amado, que estão nesse momento, Pai querido, ouvindo a Tua mensagem, Jesus amado, tendo a oportunidade de estar orando conosco, Pai amado. Aqueles, Senhor amado, que não tiveram essa oportunidade, Senhor amado, aquelas famílias, Senhor, que estejam sofrendo nesse momento, Senhor amado, que Tu vá de encontro a cada uma, Jesus amado, para que elas sintam, Senhor, a Tua presença, Jesus, o Teu amor, Senhor amado, na vida de cada uma, Jesus amado. Abençoa, Pai querido, aquelas famílias, Senhor amado, que estão nesse momento, Pai querido, à frente, Senhor amado, dos serviços essenciais, Pai querido. Que Tu esteja guardando cada membro, Jesus amado. Que Tu esteja guardando e protegendo, Senhor amado, cada profissional, Senhor amado, que deixou suas famílias em casa, Pai, e se dispuseram, Senhor, a estarem, Senhor amado, tentando salvar outras famílias, Jesus amado. Pai querido, eu Te sou grata, Pai querido, pela família que Tu me deste, Pai querido. A minha família, Senhor amado. Aquela família, Senhor amado, a família de coração que eu tenho, Senhor amado. A família, Senhor amado, aquelas que me acolheram, Jesus amado. Eu Te sou grata por cada uma, Jesus amado. E Te peço, Senhor amado. Te clamo, Jesus.
abençoa, Senhor, todas as famílias, Pai querido. Nós sabemos, Senhor amado, tem família, Jesus amado, sofrendo, Senhor, neste momento, Pai querido. Sofrendo por perdas de familiares, Senhor amado. Sofrendo por estarem desempregados, Pai querido. Por terem os contratos suspensos, Senhor amado. E muitas vezes, Senhor amado, não sabem o que vão ter para se alimentar, Senhor. Mas nós confiamos, Senhor amado, no Teu poder e na Tua misericórdia, Jesus amado. Sabemos, Senhor amado, que no dia que Tu quiseres, Senhor, essa pandemia irá parar em nome de Jesus, Pai. E todas as famílias, Senhor amado, vão, Senhor amado, sentir, Pai, uma paz, Pai querido, sentir o Teu amor, Jesus amado, e a cura, Senhor, de cada membro que esteja nesse momento, Senhor, passando por algum problema de saúde, Senhor, mesmo que não seja a Covid, Jesus, mas que seja outro problema, que seja curado em nome de Jesus, Pai. Ó Pai querido, eu te peço, Senhor amado, também pela família pastoral da nossa igreja, Senhor amado, e por todas as famílias pastoral das igrejas, Jesus amado. Que Tu esteja, Pai, cada vez mais fortalecendo essas famílias, Senhor amado, pois são elas, Senhor amado, que guiam os Teus rebanhos, Pai amado. São elas, Pai querido, que nos norteiam, Jesus amado, a buscar cada vez mais a Ti, Pai querido. Fortalece, Senhor amado. Nos permita, Senhor amado, cada vez mais, Jesus amado, buscarmos a Tua face, Pai querido, juntamente com as nossas famílias, Senhor amado. Mesmo aquelas famílias que ainda não Te conhecem, Senhor amado. Assim como a minha família, Senhor amado, eu Te peço, Senhor, meus filhos que ainda não Te conhecem, Senhor, mas que eles tenham entendimento, Senhor amado, que neste momento é necessário, Pai, nos achegarmos cada vez mais a Ti, Pai querido. Permita, Senhor amado, que eu e a minha família, Senhor amado, possamos, Senhor, cada vez mais, Jesus amado, estarmos junto a Ti, Senhor. Que eu possa dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor, Pai querido. Também Te peço que todas as famílias tenham a oportunidade de dizer isso, Pai querido. Ó Senhor amado, pois é tão somente, Pai amado, pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, que eu Te peço essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão,
prevalece o perdão, para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou, por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou, por ter meu lar na presença do Senhor. Bem-aventurado eu sou, por ter meu lar na presença do Senhor. A Igreja Batista da Vermelha é uma igreja que planta igrejas. Desde 1967, quando foi organizada, a igreja está envolvida na plantação de igrejas em nosso estado do Piauí. Em 1970, a igreja organizou a Igreja Batista Parque Piauí, sua primeira igreja, e de lá para cá são várias igrejas plantadas no estado do Piauí. Hoje, o programa missionário da Igreja Batista da Vermelha se estende à plantação de 4 novas igrejas e está envolvida no sustento da revitalização de uma das igrejas do nosso estado. Igreja Batista Estamos Unidos. Estamos Unidos é uma comunidade que está localizada a 67 quilômetros de Teresina, no município de Palmeirais. A Igreja Batista da Vermelha assumiu esta congregação há mais de 8 anos e ali o Evangelho tem sido proclamado. Hoje o pastor Araújo e sua família estão liderando esta igreja e o trabalho prospera. Uma das dificuldades desta congregação é que, por ser em um interior, quando os jovens chegam à idade de trabalho e de estudo em um ensino mais avançado, eles migram para as cidades maiores e aquela igreja sofre com o êxodo de membros para as cidades grandes. Mas é um trabalho que está no coração de Deus e a igreja tem lutado para que esse trabalho avance. A cidade de Demerval Lubão fica a aproximadamente 35 quilômetros de Teresina. Ali, a Igreja Batista da Vermelha iniciou há aproximadamente 6 anos o projeto da segunda Igreja Batista. Hoje, aquela congregação é conduzida pelo pastor Francisco e sua família e esse trabalho tem prosperado e Deus tem abençoado. Ali, pequenos grupos têm sido iniciados, trabalhos com mulheres, trabalho com crianças, e Deus tem mostrado a sua graça na multiplicação de discípulos naquela cidade. Na cidade de José de Freitas, localizada a aproximadamente 55 quilômetros de Teresina, foi iniciado o projeto Segunda Igreja Batista há aproximadamente 8 anos atrás. Esse trabalho tem prosperado e hoje aquela igreja tem crescido na multiplicação de discípulos, com pequenos grupos, com trabalhos sociais, trabalhos de reforço escolar com crianças da escola pública. Deus tem abençoado o pastor José Adriano e sua família na condução daquele trabalho. Deus tem agregado novos membros àquela igreja e Deus tem sido misericordioso, abençoando aquela cidade com uma igreja visionária. A cidade de Santa Filomena, no sul do estado do Piauí, era uma das cidades sem trabalhos batistas. Em 2019, no mês de abril, a Igreja Batista da Vermelha, em parceria com a Igreja Batista de Corrente e outras 2 igrejas co-irmãs, entraram em parceria para organizar a primeira Igreja Batista em Santa Filomena. Esse trabalho inicial tem prosperado e Deus tem abençoado o casal de obreiros ali naquela cidade, com outros crentes de outras cidades que para ali se dirigiram, e aquela congregação tem prosperado no caminhar aos pés do Senhor. Vidas têm sido agregadas àquela igreja e Deus tem abençoado o trabalho missionário em Santa Filomena.
Além dos projetos de plantação de novas igrejas, a Igreja Batista da Vermelha está envolvida no projeto de revitalização da primeira Igreja Batista na cidade de União. Desde 2011, a Igreja Batista da Vermelha tem apoiado aquele trabalho, no início com a presença, evangelizando, fazendo discipulados e continuadamente com o sustento de obreiro. Ali naquela cidade, o pastor Neylon e sua família têm liderado aquele trabalho que tem prosperado. Novos membros têm se agregado àquela igreja, novas decisões, com a dinâmica de culto ao ar livre, e aquela igreja tem crescido para a honra e glória do Senhor. Esse é o nosso grande desafio missionário. A obra do Senhor não pode parar. Mesmo em tempo de pandemia, o trabalho de Deus prossegue para a glória do nome do Senhor. Se você quiser nos ajudar com alguma contribuição financeira, entre em contato com o WhatsApp que está na tela abaixo. E Deus vai abençoar você e você vai se sentir um participante parceiro da obra missionária da Igreja Batista da Vermelha. Mesmo em tempo de pandemia, em distanciamento social, a Igreja Batista da Vermelha não para. Suas congregações continuam trabalhando, as famílias pastorais que lideram cada um desses trabalhos continuam em ação, assistindo os irmãos, e nossa oração é para que, mesmo nesse tempo, o Senhor gere frutos, agregue novos irmãos a essas comunidades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa reflexão desta noite está baseada em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 27 ao versículo 34, mas vamos trabalhar de um modo geral com todo o capítulo. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aleluia! Temos aqui muitas coisas maravilhosas de Deus para o nosso coração. Oremos nesse momento. Pai eterno, graças te damos, ó Deus, pelo milagre da transformação que o teu evangelho produz na vida das pessoas. Muito obrigado, meu Pai, porque o evangelho nos alcançou em nossos dias e também transformou a nossa vida, o nosso ser, transformou o nosso interior. A nossa alma foi renovada, foi recriada pelo poder do Espírito Santo e nós somos novas criaturas por causa daquilo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus ali na cruz. Muito obrigado pela porção da palavra lida. Te agradecemos porque o Senhor nos tem ensinado, meu Pai, através da tua palavra, a como te servir melhor. Louvado seja o teu nome por isso. Guia-nos na ministração desta noite e que o teu Espírito Santo, meu Pai, fale a cada lugar, a cada lar, a cada pessoa, onde houver uma pessoa ou em qualquer tempo que essa pregação for vista pelo canal desta igreja, Pai, o Senhor possa alcançar o coração e transformar a vida com o poder desta palavra. Oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós estamos nesta noite querendo olhar para o que Deus está fazendo aqui no início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e sua equipe.
Aqui Paulo está iniciando a viagem. No capítulo 16, aqui no final do capítulo 15, início do capítulo 16, Paulo está iniciando a sua segunda viagem missionária, agora em companhia de Silas, e também ele vai colher como um dos seus auxiliares Timóteo, lá na cidade de Listra. E Paulo, quando ele inicia essa segunda viagem missionária, ele passa pela Síria, vai para a Sicília, vai para Listra, lá ele agrega Timóteo à sua equipe e a viagem continua. É interessante porque Paulo, ele quer fazer a vontade de Deus junto com sua equipe, ele quer pregar o Evangelho, expandir o Evangelho, porque na concepção do apóstolo Paulo, ele escreve isso aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, na mente, no coração de Paulo, ele leva muito a sério a missão que Jesus colocou em suas mãos de pregar o Evangelho aos gentios. Então, ele está começando essa viagem e ele está levando, junto com Silas e o restante da equipe, as recomendações da igreja de Jerusalém às igrejas gentílicas. Capítulo 15, nós temos o que é chamado o primeiro concílio da igreja, e de lá vem uma orientação da igreja de Jerusalém que os irmãos das igrejas gentílicas, eles não precisavam mudar nada na sua maneira de cultuar, ou seja, não deveriam adequar-se aos judeus à prática da lei, mas eles deveriam se abster da contaminação dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas e também das carnes de animais sufocadas e do sangue. Essa está ali no Atos capítulo 15, versículo 20, são as recomendações que a igreja de Jerusalém manda às igrejas gentílicas. Quanto ao mais, a palavra do Senhor nos diz, no versículo 5 do capítulo 16 de Atos, que assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam o número. Paulo e sua equipe iam passando por as igrejas já formadas e organizadas, ia dando uma palavra de encorajamento, de estímulo, falando de como foi o seu encontro com a igreja ali em Jerusalém e pregando a palavra, porque Paulo, ele tinha essa missão de levar o evangelho aos gentios. É uma missão nossa também, levar o evangelho àqueles que ainda não creem, não conhecem Jesus. Paulo e sua equipe, então, eles estão agora sob a orientação de Deus. Eles, o texto anterior, no partir do versículo 8, versículo 7, versículo 9, eles querem ir para um determinado lugar e o Espírito Santo os impede. A narrativa de Lucas diz claramente que eles são impedidos pelo Espírito Santo de pregar em determinados lugares. E à noite Paulo tem um sonho, uma visão, que os aponta para Macedônia. E ali então, ao amanhecer, toda a equipe se apronta e então vão para Macedônia. O que eles veem? Um homem dizendo a eles: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então esse é um clamor também em nossos dias de vários lugares onde a palavra de Deus não tem sido usada como a sua regra de fé e prática, onde Jesus não é o Senhor, tem um clamor implícito: passa até nós e prega o evangelho. Talvez na nossa vizinhança, o nosso vizinho do lado está dizendo: passa a minha casa e prega. E aí você pode pensar: mas nós não podemos ir em casa nesse tempo de pandemia. Mas olhe na internet, os seus contatos no Facebook, os seus contatos no Instagram, os seus contatos no WhatsApp, talvez eles estejam dizendo: fala comigo sobre Jesus, ajuda-nos, ajuda-nos. Então, o movimento da igreja é o movimento do evangelho, onde a igreja alcançava, onde o evangelho alcançava, as pessoas eram transformadas pelo seu poder. Ou seja, o poder do evangelho estava transformando o mundo, o poder do evangelho estava redimensionando o mundo, apontando o mundo em direção à cruz de Jesus, para olhar o que Jesus fez na cruz
e, por conseguinte, olhar para Deus e a provisão de Deus para a libertação do povo, para a libertação da humanidade. Por isso, Paulo volta a dizer, ele diz aos Romanos capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nesta noite nós queremos pensar no tema transformados pelo poder do Evangelho. Transformados pelo poder do Evangelho. E aí eu quero dar uma olhada nesse capítulo 16. Talvez hoje eu fuja um pouco do esboço sermônico de acordo com a homilética, mas o nosso propósito hoje é ter um diálogo entre o texto sagrado, um testemunho que nós vamos colocar e também a nossa vida nos nossos dias, como ela está diante daquilo que o Evangelho propõe para nós como igreja, como filhos de Deus, ou para nós como seres humanos. Então, nós vamos observando que o capítulo 16, ele trata do trabalho missionário de Paulo e sua equipe na cidade de Filipos. Quando ele tem a indicação de Deus, passa a Macedônia, nós vamos também observando que a primeira cidade da Macedônia, onde eles chegam, é exatamente Filipos. Então, nós queremos colocar o quadro dos fatos. Como são os fatos, acontece nesse capítulo 16. Bem, depois de entrar em Filipos, Paulo e seus auxiliares, eles vão pregar o Evangelho próximo ao rio, onde há um lugar de oração, um lugar de culto. E ali, quando eles pregam, há uma senhora, uma pessoa de nome Lídia, que crê em Jesus Cristo. A palavra do Senhor, ela nos diz no versículo 16, no versículo 14 desse capítulo 16, diz que o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Então, Deus, o Senhor Deus, abriu o coração de Lídia para que ela compreendesse a pregação do apóstolo Paulo. E então ela compreendeu e ela creu, ela entregou a sua vida a Jesus Cristo e então ela foi também ali inserida como a igreja de Jesus Cristo. Ao saírem então, a Lídia insistiu para que aquela equipe hospedassem-se na sua casa, e aí ela os hospedou. Mas no dia seguinte, Paulo então e sua equipe, ao saírem da casa de Lídia para um outro lugar de oração, eles são acompanhados por uma jovem possessa de um espírito de adivinhação. E aquele espírito, ele ficava repetindo em alta voz que ali eram servos do Deus Altíssimo e estavam anunciando ali a palavra de Deus, anunciando aquilo que Deus estava querendo proclamar naquela cidade, o caminho da salvação. E isso se repetiu por vários dias, e Paulo então, indignado com isso, ele repreendeu o espírito e aquela jovem foi liberta daquele espírito opressor, espírito de adivinhação. Pronto, um outro quadro, nós vamos perceber que os homens que lucravam com aquele espírito adivinhador naquela jovem, eles ficaram irados. Então eles tomaram Paulo e Silas e levaram para as autoridades, e as autoridades em praça pública mandaram-nos açoitar, e eles foram açoitados e depois foram presos. E ali naquela prisão, à meia-noite, o texto diz, versículos 25 e 26, que Paulo e Silas cantavam ao Senhor, eles adoravam a Deus e oravam, e os seus companheiros, aqueles que estavam ali naquela prisão, ouviam aqueles dois filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo, louvando, orando, servindo ao Senhor apesar daquela circunstância. E o texto então vai nos dizer que houve um terremoto, e a Bíblia vai nos dizer que as portas das prisões foram abertas e as cadeias que prendiam aquelas pessoas que estavam ali aprisionadas foram soltas, eles ficaram livres delas também. O próximo fato é que o carcereiro, ele acorda
e ele olha todas as portas abertas e ele pensou que todos tinham fugido. E temendo as autoridades, porque isso era um fato, as autoridades iriam reclamar dele, iriam querer dele a prestação de contas, ele pegou a sua espada para tirar a sua própria vida. Então Paulo bradou lá de dentro e disse que ele não fizesse aquilo, porque todos estavam ali, ninguém tinha fugido. Então ele pede uma luz, e então ele entra, ele verifica e ele se prostra diante de Paulo e Silas num gesto de gratidão e de submissão, e ele faz uma pergunta que é interessante. Ele diz: senhores, que devo eu fazer para ser salvo? E Paulo e Silas então dizem: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Logo, eles pregam a palavra para toda a família desse carcereiro, todas as pessoas da sua casa. Isso não incluía só os parentes, mas os que serviam na sua casa. E a palavra de Deus vai nos dizer que naquela noite todos eles foram batizados como testemunho de terem sido transformados pelo poder do Evangelho. E a palavra nos diz que com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus através daquela pregação do Evangelho. Bem, aqui nós temos o quadro dos fatos. Transformados pelo poder do Evangelho, fala daquilo que o Evangelho faz em todo o ser humano, dentro dele, e se expressa no seu exterior como símbolo ou resultante de uma transformação do seu mundo interior. Antes de colocar algumas lições importantes, eu queria que nós verificássemos, que nós ouvíssemos o testemunho de um irmão, do irmão Frankelson. Frankelson é meu cunhado, é casado com minha irmã, e ele tem um testemunho de transformação. Veja o que Deus fez na vida desse jovem. Salve, os amados irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E esse que vos fala aqui, irmão Frankelson Leonardo Lima, servo do Senhor já há quase 8 anos, fará agora dia 3 de novembro deste ano, que foi renascido, transformado pelo poder de Deus. Estou aqui na minha humilde residência, no município de Demerval Lobão, compartilhando desse momento. Fui escravo das drogas durante 15 anos da minha vida, do álcool. Tive participando de algumas coisas que não convém a Deus. Andei armado, apanhei, fui preso. E em meio a toda essa escuridão, Deus me mostrou uma nova chance, me deu um novo instrumento de vida na qual a gente pode participar e viver. Eu compartilho com os meus queridos o Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6, onde ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui é um momento de fortalecimento, de conforto aos discípulos. Deus oferece a vida àqueles que os servem. E eu entreguei a minha vida a Jesus e tenho testemunhado do poder transformador dele na minha vida. Hoje eu sou um homem casado, pai do Josias Daniel, amo muito minha esposa, irmã Jovita. Estamos aqui compartilhando o amor de Cristo no município de Demerval Lobão. Quero cada vez mais dar o meu testemunho e falar que Jesus transforma, que Jesus é tudo em nossa vida. E eu tenho, digamos assim, um desafio de compartilhar para aqueles que ainda estão nas drogas, no álcool, que há mudança. Jesus é a mudança, Jesus é vida, Jesus é transformação. Entregue sua vida a Jesus e Ele fará prosperar a tua casa, a tua família. Que a paz esteja com todos e que Deus continue nos usando poderosamente para mostrar a todos através de nossas vidas que Ele é Deus poderoso. Amém, meus queridos? Deus os abençoe. Glória a Deus pela libertação desse jovem. Veja como o Evangelho de Jesus Cristo tem poder. Frankelson, 15 anos consumindo drogas, esteve preso, mas Deus o libertou e ele hoje tem uma vida normal, tem um filho, ama a sua família
e está trabalhando para glorificar o nome de Deus. Então, quando olho para esse capítulo 16, eu vejo como Deus transforma as vidas dessas pessoas através do poder do Evangelho de Jesus Cristo. O encadeamento dos fatos nesse capítulo me traz a sensação, sempre que eu leio esse capítulo, que Deus tem um propósito aqui de alcançar a família do carcereiro. É como se Deus manda Paulo e sua equipe para ali, para aquela cidade de Filipos, e nessa cidade ele vai passando por etapas, proclama o evangelho a Lídia e aquelas mulheres. Lídia se converte, outros se convertem, ele proclama a libertação daquela jovem pelo poder do nome de Jesus, e então é preso e chega então na convivência com a família do carcereiro e com ele, e aqui ele encontra uma família aberta para ouvir o evangelho, e então o poder do evangelho transforma esta família. Então eu quero pensar em rápidas palavras, 3 pontos importantes ou 3 destaques macros de lições nesse texto. Primeiro, o poder do evangelho transforma e direciona a vida. O poder do evangelho transforma e direciona a vida. Veja que nós podemos observar que quando Paulo tem a visão que diz, passa a Macedônia, aqui Deus está dando a missão para Paulo e sua equipe, está dando o propósito. Eles não estão indo para qualquer lugar, embora vários lugares, mesmo aqueles que ele quis ir, estavam necessitados do evangelho de Jesus. Precisava da salvação do poder de Deus ali. Mas Deus dá um propósito, dá uma missão específica. Passa a Macedônia. Deus está querendo salvar as pessoas da Macedônia, e ele começa exatamente por Filipe. O evangelho que transformou o apóstolo Paulo, ali no capítulo 9 de Atos, que vem transformando vidas ao longo da história, ele nos dá direcionamento e nos dá propósito de vida. O evangelho nos transforma e nos mostra o caminho que devemos seguir. Não só a missão de Paulo, mas também quando nós podemos observar Paulo e Silas na madrugada adorando a Deus, louvando ao Senhor, depois de terem sido açoitados, orando a Deus, e nós podemos ver que Deus, através do evangelho, traz paz interior, mesmo em meio às circunstâncias difíceis. Isso é como o evangelho nos direciona. Não ao desespero, não à murmuração, mas à adoração a Deus, porque cada momento pelo qual passamos, seja de alegria, de tristeza ou de dor, está sob a soberania de Deus. Deus pode mudar a situação difícil em bonança, e Deus celebra conosco, celebra com o seu filho, com os seus discípulos, a alegria das vitórias. A paz interior naquela dupla de missionários. Podemos ainda observar que dentro desse contexto do direcionamento de Paulo, quando aquele carcereiro vai tirar a sua vida, Paulo brada lá de dentro e diz, não faça isso. Aqui nós temos um direcionamento que nós precisamos aproveitar as oportunidades inusitadas para fazer o bem. Se fosse um outro, teria deixado aquilo acontecer e todos estariam fugindo daquela prisão. Mas Paulo então entende que ali é uma oportunidade de Deus e de fazer o bem, simplesmente de fazer o bem. E fazendo o bem àquele carcereiro, Paulo tem a oportunidade de mostrar-lhe o poder transformador do evangelho. Então, o poder do evangelho, ele transforma e direciona a vida. Se você ainda não tem um direcionamento de vida pautado no evangelho de Jesus, você pode fazer isso hoje entregando sua vida a Jesus. E você verá que a vida, ela pode não mudar no sentido de você ter riqueza, no sentido de você ter saúde plena e viver eternamente aqui nesta terra, porque esse não é o propósito do evangelho. Mas quando você entrega sua vida a Jesus, você começa a conhecer o que Deus tem especificamente para a sua vida. E se você obedecer,
você segue um direcionamento seguro para a sua vida. Em segundo lugar, o poder do Evangelho transforma o nosso mundo interior. Ele, em primeiro lugar, ele transforma a nossa vida e dá direcionamento, dá direção. Em segundo lugar, ele transforma o nosso mundo interior. Não exatamente nesta ordem, mas como um ponto a mais. Ou seja, o nosso mundo interior é onde, em primeiro lugar, o poder de Deus age, transforma de dentro para fora. Mas não somente no momento estanque, ele continua a nos transformar. O poder de Deus, o poder do Evangelho, continua a nos transformar diariamente. A cada experiência, o poder de Deus e a comunhão com Jesus vai nos ensinando a administrar as nossas emoções, a administrar os nossos sentimentos, a administrar o nosso psique de tal maneira que a glória de Deus se manifeste em nós e através de nós aqueles que estão em desassossego ao nosso redor. O poder do Evangelho transforma o nosso interior, porque também transforma a nossa mente. O poder da palavra de Deus molda a nossa mente, a mentalidade de Deus. Podemos observar nesse capítulo que aquela jovem que era possuída por um espírito de adivinhador, ela não tinha sossego. Ela não tinha sossego. Aquele espírito maligno que a possuía fazia dela uma escrava daqueles que a usava para ter fins lucrativos. Mas quando Paulo, pelo poder do nome de Jesus, a libertou, com certeza ela recebeu paz no seu interior. O exemplo de Paulo e Silas, mesmo em dores, adorando ao Senhor, nos faz lembrar do que Jesus Cristo nos diz, que o tempo chega em que os adoradores de Deus o farão em espírito e em verdade. São esses que Deus procura. Em João no capítulo 4, não é? Aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Podemos também observar que o carcereiro, ele é inundado por uma alegria diferente. Quando ele crê em Jesus, o versículo 34 nos diz que ele manifestava grande alegria por terem crido em Deus. É isso que o Evangelho faz no nosso interior, transforma o nosso interior, e não só transforma no dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus e o nosso interior muda porque somos renovados, refeitos pelo poder de Deus como nova criatura, mas no andar da vida, no caminhar do dia a dia, o poder do Evangelho de Deus, do Evangelho de Jesus, vai nos aprimorando e vai restaurando o nosso interior, a nossa vida interior, nos levando ao equilíbrio com a vontade de Deus. Em terceiro lugar, nós queremos olhar e compreender que o poder do Evangelho transforma a família. E aqui é onde quando aprecio esse texto, eu tenho esse sentimento que Deus está o tempo todo olhando para essa família, a família do carcereiro. Porque quando ele pergunta a Paulo e diz assim, olha, o que eu devo fazer para ser salvo? A resposta de Paulo não tem um foco apenas no indivíduo. Ele não diz tão somente, crê no Senhor e você será salvo. Ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Agora, é interessante notar que isso não é uma palavra, digamos, mágica, como alguns entendem que ele crê e pronto, todos os outros já são salvos também. Mas é uma palavra que denota um trabalho do que crer. Você crer em Jesus e você luta por sua família e toda ela será salva por Cristo Jesus. E é isso que acontece. Você observa no texto que Paulo logo em seguida está pregando para esse carcereiro e para todos os da sua casa, no versículo 31. Todos da sua casa reunidos, seus parentes e aqueles que servem na sua casa,
estão ouvindo o Evangelho de Jesus por meio do apóstolo Paulo e de sua equipe. E o que a palavra nos vai dizer é que no versículo 33, todos eles são batizados. São batizados como testemunhas de que entregaram sua vida a Jesus e de que entenderam o propósito da vinda de Jesus Cristo a este mundo e morrer na cruz. E você, quando nós buscamos na palavra o direcionamento de Deus, nós vamos compreender que não o teremos se não for por meio de Jesus. E todos eles manifestavam alegria por ter crido em Jesus Cristo, transformados pelo poder do Evangelho. Quando somos transformados pelo poder do Evangelho, nós assumimos nova direção de vida. Nós não ficamos do jeito que estávamos. Nossa vida é mudada e é moldada àquilo que Deus tem prometido na sua palavra, aquilo que Deus tem ensinado na sua palavra. Aquilo que eu fazia antes, que afrontava Deus, já não faço mais, porque a vida foi transformada. Uma vida transformada pelo poder do Evangelho, ela recebe poder interior para equilibrar-se diante das situações difíceis, diante das provações e diante da tentação. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo de Deus vem morar em nosso coração. É o poder de Deus dentro de nós. Uma vida transformada pelo poder de Deus, ela impacta a sua família, e sua família vem conhecer o poder do Evangelho por meio de você, que é transformado pelo poder do Evangelho de Deus. O Evangelho é o próprio Jesus Cristo, são as boas novas de salvação. É o fato de que Cristo veio a este mundo, morreu na cruz, para que cada ser humano pudesse ter um encontro pessoal com Ele e fosse salvo e se tornasse filho de Deus por adoção em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que a cada dia mais você encontre equilíbrio em Jesus. Que o poder do Evangelho molde você e a mim, a todos nós, aquilo que Deus tem preparado para que nós sejamos nesta terra. E nesses tempos de dificuldades, nesses tempos de ansiedade e apreensão, que o poder do Evangelho nos faça firme para levar aqueles que estão ao nosso redor a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, sejamos todos cheios da graça e do poder de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento? Pai misericordioso, muito obrigado, meu Deus, por esta palavra do Senhor. Ó Deus, nós não temos dúvidas que o Evangelho de Jesus, o próprio Jesus, que é as boas novas para este mundo, é poder para transformar a vida. E como diz o apóstolo Paulo, é o poder para a salvação de todo aquele que crer. E nós, Pai, em nome de Jesus, clamamos que o Senhor transforme vidas com o poder da Tua palavra. Onde a Tua palavra chegar, que haja transformação, que haja redirecionamento de vida, Pai amado, que haja libertação dos vícios, em nome de Jesus. Pai amado, que haja equilíbrio interior, que o Teu Espírito Santo encha o Teu povo e alcance aqueles que ainda não Te conhecem e sejam transformados no seu ser interior e seja encontrado neles o Teu Santo Espírito, que, como diz as Escrituras, é o selo do Senhor, é o selo daqueles que são Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que o poder do Teu Evangelho transforme as famílias, que as famílias deste país, as famílias dessa cidade, desse estado, as famílias dos nossos bairros aqui em Teresina sejam impactados pelo poder do Evangelho através da Tua igreja, meu Deus.
e haja muita vida sendo resgatada e restaurada, e que as famílias estejam a cada dia mais coesas e dispostas a servir ao Senhor e adorar ao Senhor, mesmo em meio às circunstâncias difíceis, a servir ao Senhor com alegria. Em nome de Jesus Cristo nós oramos ao Senhor. Amém. Meus queridos, você que nos ouve, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça hoje. Faça uma oração, simplesmente peça ao Senhor Jesus que lhe perdoe, que lhe restaure, que redirecione a sua vida. E se você, nesta noite, quer entregar a sua vida a Jesus, basta conversar com Deus. Ou você pode entrar em contato conosco através desse WhatsApp que está aparecendo na tela, e nós vamos lhe acompanhar. Que Deus esteja fortalecendo você e abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos encerrando o nosso culto nesta noite e nós vamos encerrar mais uma vez louvando a Deus. Nós antes, porém, queremos pedir a você que é da igreja, ore uns pelos outros, oremos uns pelos outros, oremos pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Lembre daqueles irmãos que estão enfermos, enfrentando lutas terríveis, situações difíceis. Vamos ajudá-los em oração, batalhar por eles diante de Deus, para que Deus lhes traga paz e cura nesse momento tão difícil. Nós vamos encerrar cantando o hino de número 46 do nosso cantor cristão. Nós fomos transformados, Jesus nos transformou pelo seu poder. Até o próximo domingo, em nome de Jesus. Perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou.